Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é O que nos faz aprender? Nós temos uma parceria maravilhosa que está com a gente, que é a Sabiá Marcas. Quem nos ouve já sabe, a gente sempre fala delas aqui. Elas são as pessoas queridas com quem a gente fala, né? Mas são eles, é uma equipe que cuida do nosso nome, do Desculpa o Áudio Longo, que está no processo com a gente do registro de marcas, que é esse longo processo, né? Não é um processo rápido, então é algo que você vai ainda, além de proteger a própria marca, quem tem um empreendimento igual a gente, ou o próprio nome no consultório, se né, vai divulgar cursos, dar uma seriedade, e além disso vai criar vínculo aí com essas pessoas que vão nos acompanhando pelo tempo. Sim, o pessoal da Sabiá é muito competente nas mídias de segurança. A gente já está nessa faz mais de anos, significa que a nossa marca já está, ela está no processo, como a Rô disse, mas já é nossa, né? O Desculpa o Áudio Longo já é um nome que é nosso e que isso protege nossos valores e tudo mais. E a gente tem um cupom de desconto, então se vocês tiverem esse interesse também de proteger a marca, de ter esse registro, esse batismo também do próprio nome, entre em contato com o pessoal da Sabiá. O nosso cupom é Audiolongo Sabiá 10, e aí tem 10% de desconto no contrato, né, do trabalho deles. Sim. Vamos pro episódio. Pablo Auladell, premiado quadrinista e ilustrador espanhol de diversos clássicos, ao publicar sua edição belíssima do livro Paraíso Perdido, nos presenteia com uma fala que poderia ter áreas de confissão, mas se parece mais com poesia. Ele diz que se sente preparado para começar a feitura do livro apenas quando enfim o termina, depois de longos anos e hiatos de produção do mesmo. É tão bonito quando a gente encontra no outro a voz humana, que confessa não um pecado, mas uma infâmia, que conta não uma violência, mas uma covardia, e com isso nos convida a nos despir e ser também gente. Só gente, nada mais que gente. Fernando Pessoa, em sua ousadia de se dividir em tantos, nos conta, por meio de Álvaro de Campos, que é preciso inventar para ser. Dizem que Álvaro de Campos era apenas um dentre os 70 nomes que Fernando Pessoa assinou em seus textos. Mas apenas 3, os famosos e conhecidos, receberam biografia. Se assim realmente for, podemos pensar que, além de não sermos um só, somos tantos que uma vida não seria suficiente para nos conhecermos a ponto de escrevermos uma biografia para cada parte que nos compõe. Nesse sentido, quando Manuel de Barros diz que tudo que não inventamos é falso, podemos considerar que Fernando Pessoa tentou ser o mais verdadeiro que pôde. Mas muitos dirão que não, que além de não ser verdade que Álvaro de Campos existe, dirão que Pessoa era, na realidade, um insano, para não dizer louco. Pensar sobre isso nos leva a alguns questionamentos. O quanto realmente sabemos sobre nós? E sobre as coisas da vida e do mundo? Será que quando recebemos uma informação, estamos aprendendo? O quanto realmente sabemos do pouco que é possível saber? Nos tornamos atualmente mais sábios com todas as informações disponíveis ou apenas forjamos melhor nossos disfarces? Hoje podemos afirmar que um bom texto de um aluno é fruto de sua inteligência ou de uma artificialidade assinada como sua. Esta é mais ou menos verdadeira que as diversas assinaturas de Fernando Pessoa? Bion, em seu famoso livro Aprender da Experiência, nos convida a olhar para a experiência desde dentro, e não como se pode imaginar em uma rápida tradução, para o aprender com a experiência. É comum pensarmos, então, que esse aprendizado se dá após a experiência, mas o que ele aponta é para o aprendizado nascido da experiência, este que é inventado na primeira pessoa do singular, que não pode ser decorado ou traduzido numa fórmula que se repete, mas sim se reinventa a cada novo olhar. Como Barros coloca, a poesia não é para descrever, é para descobrir. O aprendizado também não. Vamos descobrir o que vamos criar aqui hoje? Para isso, a gente tem aqui hoje uma pessoa que carrega em si essa rica experiência de ser e se construir de forma viva, espontânea e criativa, o que muito nos inspira.
Adriana, no tempo de um áudio, conta pra gente quem é você. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a honra de ter sido convidada para esse podcast, para essa conversa com a Carol e com a Roberta. É um prazer, é uma alegria poder trocar ideia. Eu gosto muito de conversar. Ligado ao tema, né? O que nos faz aprender, acho que a conversa, uma boa conversa, é um bom começo, né? De o que nos faz aprender. Bom, eu sou psicanalista, sou psicóloga. Fiz faculdade aqui em Ribeirão, trabalhei em muitas situações diversas, eu trabalhei em creche, eu trabalhei em escola que tinha classe especial, há uns anos atrás, foi depois do Fernando Henrique, ou antes do Fernando Henrique fazer a progressão continuada, havia um grupo de crianças que iam para a classe especial quando tinham dificuldade de aprendizagem. Eles faziam avaliação, a gente também, né? Fazia avaliação de QI, e ali ficavam as crianças que, teoricamente, tinham dificuldade de aprender, e a ideia é, se eles ficarem todos juntos ali, eles vão ter uma atenção especial e vão ter mais condições de aprender do que numa classe comum. Isso se provou ineficaz. Mas trabalhei, né, nessa situação, trabalhei em hospital psiquiátrico, trabalhei em hospital dia, trabalho há muitos anos em consultório, trabalhei como professora universitária, na graduação, fiz pós-graduação. Então, indireta e diretamente, a questão da aprendizagem, ela faz parte da minha vida, não só pela questão profissional, mas eu acho que principalmente, como disse a Carol, né, nesse início, a gente aprende o tempo inteiro, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E vocês citaram o Fernando Pessoa, tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu penso que é isso, para a gente aprender, é preciso, né, ter as condições porque as oportunidades, elas estão presentes em tudo, o tempo inteiro, desde que a gente nasce até o último suspiro. Que bonito. Obrigada, Adriana, por estar aqui. Você falou dessa frase de Fernando Pessoa, e eu não sei ainda por quê, mas me veio uma outra frase na cabeça. E talvez seja de toda a gente pensando assim, acho que isso também conversa com algo contemporâneo, às vezes a gente pode ir indo dessa experiência contemporânea para a coisa mais íntima também, em termos de aprendizagem. É que veio uma frase que é parte de uma música do Chico Buarque, que fala: não se afobe não, que nada é pra já. E eu acho que a gente está precisando dessa música todos os dias. Talvez sempre tenha precisado, essa música não foi feita ano passado, né? Mas me parece que isso tem sido uma coisa também que chega na questão da aprendizagem, né? A gente quer tudo muito rápido, tudo para ontem, é tudo meio acelerado também, e como que isso briga com a ideia da experiência, do aprender da experiência, né? Eu achei tão legal, eu sabia da mudança dos títulos, mas acho que eu nunca tinha lido tanto isso antes de colocar isso no roteiro, e é tão interessante essa mudança pequenininha, né? E eu acho que conversa um pouco com isso, não sei, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Isso que vocês estão trazendo, né, acho que está muito presente na obra do Bion. O Bion era eu não sei se isso já foi dito em outros áudios, mas, enfim, talvez eu repita. O Bion foi um psicanalista e, na verdade, ele morou na Índia há muitos anos, mas ele era inglês, ele passou a infância na Índia e depois voltou para a Inglaterra, ficou em colégio interno, porque os pais dele continuaram na Índia, o pai dele era engenheiro, e chegava uma determinada idade, as famílias inglesas enviavam seus filhos para os colégios, né, internos lá na Inglaterra. Então ele viveu uma parte da infância, primeira infância, começo da segunda infância, uma vida livre, com muitas experiências muito diversas, muito ricas e complexas, tanto por conta do tipo de ambiente onde ele estava, quanto por conta da pessoa dele, que era muito observador, e eu penso que tinha uma capacidade de conexão entre as experiências internamente muito grande, e pelo contato com a babá dele, que era uma indiana, e que possivelmente sofria muito da influência da cultura indiana, que tem em si muitos aspectos ligados a isso que a Carol falou, né, da questão do tempo, da observação, que tem a ver com as culturas orientais, e ele aproveitou muito disso na vida dele, das coisas boas e das coisas sofridas, quando se tornou um psicanalista, e depois das experiências que ele teve, porque ele foi para a guerra,
Ele teve o batalhão dele, o grupo dele com quem ele estava na guerra morto, ele foi o que sobreviveu. Depois a esposa dele também morreu num parto, então ele foi uma pessoa que sofreu muito na vida. Mas ele, me parece, aprendeu muito com as experiências que ele teve, nas experiências e das experiências, né? Porque o que ele vai propor, e eu penso que ele só pode propor isso porque ele está falando de algo que é visceral, né? Vivido por ele e observado nele, que a gente tem uma dificuldade muito grande de estar no aqui e agora. A tendência da gente é ou ficar falando do passado, ou pensar no futuro, ou, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Você senta num lugar, a hora que cria algum clima, todo mundo pega o seu celular e vai para um mundo à parte, e é muito difícil estar, né? Estar onde se está, estar com quem se está, estar consigo mesmo. É um desafio para a gente, porque nós, seres humanos, quando estamos vivendo esse tipo de situação, a gente vai entrar em contato com algo que é muito próprio nosso, que é angústia. Angústia ligado a quanto que as nossas emoções elas são impactantes para a gente e o quanto que a vida nos traumatiza. A vida, ela é o tempo inteiro, ela nos apresenta, através da realidade, ela se apresenta, e a gente tem a realidade, e a gente vai o tempo inteiro entrar em contato com tudo aquilo que não é o nosso desejo, né? E o nosso ideal. Claro que a gente tem os nossos desejos atendidos, mas nunca é 100%. Sempre falta alguma coisa. Tem um amigo meu que fala muito isso, né, em italiano, sempre manca qualcosa. Porque sempre falta alguma coisa. Nada é perfeito, nada é completo, nada é ideal, então a gente está frustrado o tempo inteiro, né? Dentro daquela coisa do ideal, do perfeito, do como a gente gostaria que as coisas fossem. Então a gente está sendo traumatizado o tempo inteiro pelas experiências do cotidiano. Experiências mais básicas e simples, elas têm um tipo de impacto sobre a gente. E então, a gente tem a oportunidade, né, de, diante disso, dessa nossa dificuldade, aproveitar alguma coisa. Por isso que eu gosto dessa frase, que vale a pena se a alma não é pequena, porque, na verdade, a gente enfrenta muita coisa todo dia, né? Obstáculos, frustrações, dificuldades, e aprender é uma delas. Aprender é muito doído, porque para a gente aprender, a primeira coisa que a gente precisa, além de estar onde a gente está, naquilo que a gente está vivendo, é a gente se dar conta da nossa ignorância. E essa é uma dor muito grande. Por isso que muita gente fala, vou começar a ler um livro, ou vou estudar, ou tem uma prova, ou a gente, é muito comum hoje em dia a gente ouvir, né, fica procrastinando, né? É muito habitual as pessoas falarem da procrastinação, ou da evitação. Por quê? Porque para qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente vai se dar conta de que a gente está com um problema, a gente tem uma ausência, a gente tem uma falta, porque tudo que a gente vai fazer na vida, ela vem de uma necessidade. Se não tem a necessidade, a gente não se movimenta. Então, para se movimentar, você está sofrendo pela necessidade, que está te empurrando, pela ignorância com a qual você se depara, e todo o processo de tolerar o desconhecido, que é um grande desafio para a gente. Então, isso é para tudo. Né? Se a gente pensar como que a gente nasce, né? E se a gente observa um bebê, ele tem lá os seus disparadores, né? Então ele tem alguns mecanismos que fazem com que ele tenha, por exemplo, o instinto de sugar, mas ele não sabe onde está o seio. Ele tem uma coisa dentro dele que é tipo assim, é como se ele tivesse o Bion chama de pré-concepção, né? Deve ter alguma coisa em algum lugar que eu vou pôr minha boca e que vai me alimentar. Mas ele não sabe, né? Como é que é sugar, como é que é mamar. E isso foi para todos nós desde que a gente saiu da barriga, e é para tudo. Respirar, se alimentar, andar, correr, pular, aprender, e assim a vida toda. Né? A gente nunca para de aprender, e sempre, e quando a gente está aprendendo, a gente está só
na pontinha do iceberg. Sempre falta tanto. Uma metáfora que já apareceu aqui várias vezes, né? Da ilha do conhecimento. Quanto maior a ilha, maior o contato que ela tem com mais mar, né? Com a área desconhecida. A gente vai ouvindo umas frases famosas e que às vezes se tornam clichês, né? Porque a gente utiliza delas. Mas para mim, uma que foi assim, quando eu comecei a me dar conta disso, né, na análise mesmo, entrando em contato com tanta coisa, e é sempre tão pouquinho, né? Às vezes eu falo, nossa, né, agora eu vi tal coisa, né? Aí meu analista, a gente esbarrou numa pontinha, que dava a dimensão de, tipo assim, é só uma pontinha, isso que já, que automaticamente a gente, agora eu sei. Não, sei um tantinho, né? Eu lembrei que eu consegui entender a frase do eu sei que nada sei. Porque, né, parece tão, eu sei que nada sei. Mas, de fato, né, a hora que você apreende, eu acho que talvez aprender isso o tempo inteiro, porque exige essa abertura, né, exige essa disposição para... E aí eu fiquei lembrando aqui de algo que eu vivi com meu irmão. Meu irmão, ele é mais velho que eu, ele tem um ano e pouco mais velho, então uma diferença pouca. E aí a gente fez uma viagem para a Argentina com os meus pais há alguns anos. Estavam nós dois, assim, num navio, olhando para o mar. E a gente começou a conversar de algo que eu nunca imaginei que a gente fosse um dia ter aquela conversa. Ele, na escola, sempre foi o aluno que, assim, não ia tão bem, que pegava, qual que eram os nomes? Conselho de classe. Conselho de classe acho que foi uma vez, mas recuperação. E ele é o mais velho, eu a mais nova, e eu nasci, via ele indo para a escola ali antes de mim. E o meu modo de funcionar foi sempre assim, vou fazer o oposto do meu irmão, né? Então, assim, meu irmão tá tendo dificuldade para ir para a escola e chora. Eu, mãe, não preciso que você me leve. Meu irmão tem uma dificuldade, não vai também numa prova, vai fazer Kumon? Não tenho essa dificuldade. E aí, né? E aí, ao mesmo tempo, quanta coisa que eu deixei de aprender por conta disso. Cada um com seus traumas, como você disse, né? Mas aprendeu também por conta disso. Também. E aí a gente estava, né, nesse navio olhando para o mar, e aí ele falou assim, tem muito pouco tempo que eu gosto de estudar e que eu sinto que eu aprendo, né, que eu entendo as coisas. Isso nessa época ele estava já trabalhando, né, como engenheiro e tal, e aí ele foi para a área também acadêmica, foi dar aula, e aí eu falei para ele assim, então, eu acho que a vida inteira eu decorava, né, as coisas, eu não aprendia. Aí ele olhou para mim de um olhar de uma pessoa que estava ali do meu lado a vida inteira e falou, eu também acho. Mas acho que porque também isso está dentro de todos nós, né? E aí, ouvindo tudo isso, pensando isso que me ocorreu, me parece que a gente mais decora, né? Ou mais assim, finge que sabe, ou que balança a cabeça, parece que está entendendo, do que de fato a gente aprende, né? Uhum. Você sabe que você começou falando do Álvaro de Campos? Enquanto você estava falando, eu lembrei do Poema em Linha Reta. Eu não sei se vocês conhecem, né? É do Poema em Linha Reta, aquela trechinho. O trechinho que você falou. Porque é isso, né? Todo mundo parece que sabe. Quando a gente vê de longe, a gente tem a fantasia que as pessoas estão super bem resolvidas, que as pessoas sabem. Só um parênteses, especialmente quando a gente tá mal. Quando a gente não tá bem, aí todo mundo sabe tudo e tá perfeito mesmo. E especialmente no Instagram e nas redes sociais, né? Porque, de fato, por exemplo, quando a gente vê um áudio, que a gente estava até comentando no começo, né? Você vê um podcast, tá bonitinho, arrumadinho e tal, parece que é assim, né? Foi feito e já sai pronto. E vocês estavam comentando como é trabalhoso, são muitos detalhes, é muito tempo, precisa de uma técnica, precisa de um refinamento, precisa saber a hora de parar, precisa saber como conectar. Então, assim, é de uma sofisticação muito grande. Mas quando a gente olha de fora, quer dizer, quando não é na pele da gente, a gente não tem a dimensão. Então, o que você falou sobre decorar, eu tenho a impressão que passa por algo que não passou por dentro. Embora decorar tenha a ver com o coração, né? Decorar tem a ver com do coração. Quando acontece no coração, aí a gente decora. Só que o que acaba acontecendo, e aí tem dois jeitos de você decorar. Por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande para decorar música brasileira. Internacional, eu tenho mais dificuldade. Mas as músicas brasileiras e MPB, as letras, a maior parte das músicas de MPB, eu sei a letra inteirinha de cor. Por quê? De tanto ouvir. Eu ouço, aí eu canto, aí eu não sei de novo, aí eu ouço. De tanto que eu vou ouvindo, elas fazem tanto sentido,
elas entranham e aí elas saem. Às vezes elas saem, eu nem sei que eu sei de cor, mas eu sei de cor. Isso é diferente, por exemplo, eu tive um estudo que foi bem nos anos 70, quando o Brasil ainda estava sob o governo militar. Na minha escola, por exemplo, história, geografia, biologia, ciências, para as provas, a gente tinha um questionário que a gente tinha que decorar as respostas e chegava na prova, caía aquelas perguntas. Então, o que era avaliado? A memória, capacidade de decorar aquelas perguntas para você responder, e tinha que responder certinho, não podia faltar uma palavra, não podia mudar o sentido da frase, porque já estava pronto ali o que era para você saber. E eu decorei também. Dessas, eu não tenho memória nenhuma de nada. Eu não sei o que eu estudei. Eu sei e aprendi depois, quando fui, por interesse, rever e estudar. Mas decorar dos questionários, e eu era uma boa aluna, eu decorava inteirinho, fazia a prova, terminava a prova, eu deletava. Eu também. O objetivo era específico e único. Então, veja, não era com o coração, era só com a memória. E a memória, ela nos engana, inclusive, porque a memória, ela distorce os fatos, ela não é precisa. O coração já tem uma outra maneira de lidar com as coisas. Ele registra. E o que a gente registra com o coração faz com que a gente se emocione. Quando você escuta uma determinada coisa. Uma vez, quando eu tive filha, minha primeira filha, ela, depois que ela tinha já passado para a mamadeira, eu fui ferver um bico de látex. Na época a gente ainda fervia na panela. A hora que veio aquele cheiro do látex, eu me lembrei da sensação da mamadeira minha, que eu nem sabia que eu tinha. Mas o cheiro, ele me trouxe coisas que não tem jeito nem de dar nome. Tem aquele desenho, Ratatouille, eu não sei se vocês assistiram. Tem uma parte bonita naquele desenho, quando o desenho é de um ratinho que faz comidas, e ele é um chefe de cozinha, e ele está num restaurante, tem toda uma trama. Até que o crítico de gastronomia vai nesse restaurante, e quando ele come aquela comida, ele é levado para uma memória afetiva, por isso que a gente chama até de memória afetiva, né? Lá da infância dele, quando ele era pobre, e que ele estava comendo o ratatouille que a mãe dele tinha feito numa panela de ferro, numa casa, num frio, numa situação muito... Aquela comida como sendo um calor, né, amoroso, muito grande para uma situação muito adversa que ele viveu. E ele se emociona. Então, de cor devia ser isso, né? Quer dizer, fica no coração. Só que não é isso, muitas vezes, que a gente vive. Só que quando a gente aprende, aquilo que a gente aprende da vida, aquilo fica. O Bion, inclusive, ele vai falar que as coisas que elas vão para o inconsciente, não é nenhuma coisa que você fala assim, isso aqui eu aprendi em tal situação. As experiências que de fato nos transformam e com as quais a gente aprende muito, muitas vezes a gente vai ser só um fiapinho de contato com elas, mas a gente deixa de ser a mesma pessoa. Algo muda profundamente dentro da gente. Então, a verdadeira aprendizagem, ela vem linkada em 100% das vezes numa mudança de quem a gente é. Se ela acontece num encontro com outra pessoa, vai ser uma mudança das duas pessoas. Tanto que a gente considera que as transformações em análise, e as situações de aprender com a experiência, não que você não possa aprender olhando um quadro ou lendo um livro. E o Bion, inclusive, fala isso. Os clássicos, alguns trabalhos psicanalíticos muito relevantes, eles, primeiro, quando a gente lê, a gente vai sentir perturbação. E muitas vezes vai se sentir, vai levantar defesas. Mas, ao final da leitura, a gente não é mais a mesma pessoa. E isso pode acontecer com um texto, pode acontecer com qualquer situação objetiva, mas quando acontece entre pessoas, né, a potência dessa transformação, ela é de uma outra ordem, de uma outra dimensão, eu penso. Porque aí é isso, é uma experiência viva que deixa um registro e que vai conectar com muitas coisas que você já viveu, que você está vivendo e que você viverá. E ela fica ali disponível, ainda que fique no inconsciente, você não fica lembrando dela.
mas ela está lá. A gente aprende sendo, né? Fazendo, no gerúndio, né? Como, né, eu estava falando sobre isso no título do livro. Eu estava pensando uma coisa, assim, tanto que, por um lado, isso, né, dessa memória despertada pelos sentidos, aparece na clínica, às vezes a gente fala alguma coisa e não é nem a coisa que a gente disse, mas o jeito que a gente disse aquela coisa toca em alguma parte, em alguma lembrança, em alguma questão importante para aquela pessoa, e aquilo aparece e abre um mar de questões, e que eu acho isso muito bonito, mas eu acho que isso também chega nas escolas, sabe? E eu estava aqui pensando, eu trabalho, Adriana, numa universidade, eu atendo os alunos, e essas questões de aprendizagem, agora, na verdade, todo mundo tem TDAH, mas as questões de aprendizagem chegam muito, assim, né? Ainda mais que a gente está dentro de um contexto educacional, né? Mas tem uma coisa que me marca e que eu sempre fico meio sem saber o que fazer e acaba me silenciando um pouco também, que é um discurso de algumas pessoas que tem essa coisa de querer entender muito, acho que tem até uma fome de aprender também, né? E que não tem tempo para isso. Eu lembro de uma estudante específica que eu atendi faz muito tempo lá, ela já deve até ter formado. Ela estava no começo do curso, no meio do curso de medicina, e tem um período no curso que, não sei se eles mudaram, mas naquela época tinha 16 matérias no mesmo semestre. É muita matéria, muita, e tudo tinha prova, né? E aí ela estava assim, era constantemente reclamando de como ela estava irritada e frustrada e incomodada porque ela não conseguia aprender. Ela sabia que ela podia decorar, nesse sentido do decorar para fora, meio que não é para dentro, né? Mas que ela queria aprender, porque que tipo de médica ela seria se ela não aprendesse tudo? E aí cai em outro negócio, né? Uma outra questão. Mas que me parece que é um casamento do mal aí, né? Entre a vontade dela de querer dar conta de aprender tudo, e só vai ser boa se ela souber tudo, dar conta de, né, absorver tudo, e do outro lado, uma instituição que exige que ele se decore, porque como é que vocês vão passar nessas provas se eles não decorarem? Não tem tempo de aprender. Isso é tão complicado, né? Assim, vira um negócio tão difícil ali. Você falou uma coisa na verdade, você falou várias coisas. Eu até anotei aqui umas coisas que eu acho que é interessante. Essa história do TDAH, agora todo mundo tem TDAH, foi sua frase, né? E é o que a gente escuta mesmo, todo mundo tem TDAH. Esses dias, uma pessoa estava falando comigo, muito preocupada com a filha, adolescente, 12 anos, que de vez em quando está lá no mundo da lua, sonhando, falando com ela, ela não escuta. Ah, ela deve ter TDAH. Isso é adolescência. Ela tem adolescência. É outro nome. Adolescência, né? Quer dizer, o que tinha um lugar e um significado, ganhou outro lugar e outro significado, e um lugar patologizante com um significado distorcido, na minha opinião, que atende muito a duas ou mais coisas hoje em dia, que é a questão dos fármacos, né? A pressão para que se utilize medicamentos por conta da pressa, porque, como vocês falaram no começo, tudo tem que ser com muita rapidez e muita eficiência, a necessidade de ser o melhor ou fazer as coisas dentro de um ideal que não respeita o complexo processo de metabolização que a gente vive, para aprender qualquer coisa na vida. Tem coisa na vida que a gente demora a vida inteira. Tem coisa na vida que você vai demorar 10 anos, né? Tem coisas na vida que você aprende rapidíssimo, mas não tem a ver com um ponto específico, tem a ver com muitas coisas, né? Esse aspecto, né, de que às vezes a gente fala alguma coisa e abre, que eu estava comentando, né, um cheiro ou essa experiência emocional que leva a pessoa lá para uma memória afetiva, isso sozinho não significa aprender. Isso em si pode ser uma sensação, uma memória, e fica por isso mesmo, volta e fica guardado. Que é o que eu estava dizendo da questão da transformação. Eu posso ter acesso a essas experiências, elas vêm, eu posso até me emocionar, eu posso até ter sensações, e depois isso recolhido de novo, fica lá quietinho e eu continuo funcionando e sendo do mesmo jeito. Uma coisa que a gente vê muito, né? Por exemplo, tem pessoas que passam situações na vida muito disruptivas. Às vezes uma doença, às vezes uma perda, às vezes uma coisa muito boa que aconteça, e elas entram nesse tipo de vivência de uma maneira e saem exatamente da mesma maneira, como se elas tivessem
passado por algo, mas não sofrido o que passaram. E quando eu falo sofrido, pode ser tristeza, pode ser alegria, pode ser dor, pode ser qualquer coisa. Você pode fazer uma faculdade, você pode tirar nota alta, você pode passar por ela, sem ter sofrido a aprendizagem de uma formação. E a aprendizagem de uma formação é impossível que aconteça em 5, 7 ou 10 anos. Porque o que é uma formação profissional, né? A Roberta falou do irmão que é engenheiro, você está falando dessa paciente ou de pessoas lá da onde você trabalha que fazem medicina, não vai parar de aprender nunca, né? Até porque até pode aprender o corpo humano, mas o trabalho do médico não é saber o corpo humano, é poder identificar o funcionamento do corpo humano e os acontecimentos que estão sendo sofridos, como se relacionam, de que maneira você cuida daquilo a partir ou de experiências anteriores ou de descobertas que estão aí para serem feitas. Um engenheiro é a mesma coisa, a tecnologia muda os materiais, muda a conceitos, muda as descobertas físicas ou matemáticas que vão permitir uma ousadia na engenharia, se for civil, se for de materiais, seja lá o que for, uma ousadia para campos novos. Mas isso só é possível se for possível sofrer. Só a sensação não faz essa transformação. A sensação a gente pode ter, pode se emocionar. Tinha um filme antigo que era A Máfia no Divã. Não sei se vocês lembram, com o Robert De Niro. É muito antigo, vocês são muito mais novos. Mas vale a pena ver, é um filme muito interessante, que é um cara mafioso que começa, de repente, a chorar. Ele vai numa ópera, ele começa a chorar, chora, super emocionado. E aí começa a ficar incomodado, ele vai procurar um analista. Por que ele está chorando desse jeito? E aí ele contrata o analista, é uma comédia. Mas é muito interessante o filme, porque ele se emociona, ele chora, mas ele continua um mafioso assassino insensível. É um aspecto que abre uma brechinha, mas ele não se modifica enquanto pessoa. Ele continua a mesma pessoa de que sempre foi. E fazia uma análise lá, é que ele era impenetrável. Para a gente poder se modificar, a gente tem que ser penetrado. A gente tem que ser penetrado pelos ouvidos, que é pelo que a gente escuta. E o que a gente escuta, porque normalmente numa conversa, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa faz uma associação livre e fala outra. E aí faz outra associação livre e fala outra. Nem sempre está tendo uma conversa no sentido de eu estou te escutando, e eu pensando nas coisas que eu já conheço, vivo, tem em mim, ao introduzir o que você disse, me vejo com um problema de me dar conta de como é que eu escuto isso que você está dizendo e o que isso quer dizer para mim. Então, a hora que a gente faz esse processo, que nas análises a gente espera que aconteça, embora aconteça rarissimamente, a gente sendo penetrado é muito parecido com o que acontece com um processo de fecundação, né? De fecundação humana, de óvulos e espermatozoides, em que o espermatozoide penetra, e ao penetrar, a hora que ele entra, começa uma multiplicação celular. E o negócio começa... Todo mundo tem experiência de vida, de uma conversa, de um filme, ou de uma situação em que aquela conversa mexe com você e você vai fazendo 1000 associações, aí tiver um monte de coisa, de repente as coisas ficam claras, depois elas escurecem, mas aí você tem outras ideias. Quer dizer, você sofre o impacto daquela penetração. A aprendizagem só acontece quando acontece isso. Quer dizer, não é de fora para dentro, ninguém põe nada dentro de ninguém. Ninguém ensina nada, mas todo mundo pode aprender muito com qualquer pessoa. Então, a questão da aprendizagem, ela não está em quem ensina, ela está em quem aprende. Tem gente que tem facilidade para aprender. Por isso, porque tem os olhos abertos, tem os ouvidos abertos, e dentro da mente vai fazendo conexões. É como se as coisas que estão lá dentro, as vivências, elas são permeáveis e são receptivas ao que vem, e elas são férteis e se reconectam. Uma mente como a do Bion, como a do Freud, como a de grandes pensadores, é assim. Você vê que, tanto que você vai ler Freud, você vai ler Bion, eles estão citando matemáticos, poetas, filósofos, os pacientes deles, as experiências pessoais, tudo isso
vai se integrando e cria uma ideia nova, original, né? Todas essas coisas estão ali para todo mundo, mas algumas pessoas têm essa capacidade de fazer essa integração e essa transformação muito pessoal das coisas que vive, e é único. Então, ele pode aprender. Aí a gente lê o Bion, a gente fica querendo aprender com o Bion. Não vai funcionar. Tanto que uma das coisas que o Bion dizia é, Bion só tem um, não tem bioniano. Tenho eu, Bion, que faço desse jeito. Faz do teu, tenta do teu. Usa o teu aparelho mental, cria, né? Tenta captar, observe. O Freud falava isso, né? Observe, porque está tudo aí. A aprendizagem vai depender de nós, né? Da nossa condição. Mas a gente é muito precário, muito precário. Estou lembrando muito de um episódio que a gente fez com a Maria Emília, que é uma psicóloga lá de Uberaba, e falou muito da experiência dela em escola. E ela estava falando, a gente chamou ela para falar das violências nas escolas, né, daquelas situações de um aluno que mata outros alunos, né, que situações horríveis que estavam acontecendo com muita frequência, estão, né, acontecendo com muita frequência. Tem acontecido, né? E aí a gente veio para o episódio, assim, né, preparada para falar dessa violência. E ela fez assim com a gente. Quem tá vendo a gente no YouTube vai vendo, eu sentia que ela mexeu no nosso rosto, assim, não, vamos olhar para cá. E ela falou da violência que é o tanto que a brincadeira é maltratada nas escolas, né? O tanto que lá no broto, lá da criança, lá do início, né? Aquela coisa de, bom, tem um tempo de recreio que é curto e de atividades livres que é muito curto, e assim, o aluno tem que receber o conteúdo, né? E tem que aprender aquele conteúdo que está sendo passado, e não esse aprendizado de dentro e da experiência, né, e da atividade. E aí ela foi contando, ela estudou, acho que no mestrado, no doutorado, não lembro agora, sobre as brincadeiras, né, e ela trazendo para a gente esse olhar. Vocês já pararam? E ela fazia isso com os professores. Vocês já pararam para ver as brincadeiras que eles estão criando ali? Para ver. Que lá já tinha tudo o que eles estavam querendo ensinar para eles. E eu acho que essa sacada, né, essas viradas de olhar, é que não é simples fazer essa virada, né? Tem um texto do Rubem Alves, eu não sei se vocês conhecem, com Pinóquio às Avessas. Ele conta de um menino de verdade, que entra para a escola. E ele desenhava a árvore de um jeito X, pintava o chão de um jeito Y, e ele vai contando isso. E só que a professora dizia, a árvore não é assim, a árvore é assim. Ah, você não pode fazer dessa cor, você tem que fazer dessa outra cor. Ah, isso aqui não é dessa maneira, é dessa outra maneira. E aí, o que ele foi fazendo, o que foi acontecendo com o menino de verdade, foi que ele foi aprendendo como se deve ser. E como se deve ser, fez com que ele se transformasse num Pinóquio, saísse como um boneco de madeira da escola. Essa é uma crítica, é um problema. Eu já estou com 58 anos. Eu estou formada há mais de 30 anos. Isso é um problema, desde a época que eu estava na faculdade e já vinha sendo estudado e já vinha sendo questionado. A gente tem uma questão, eu acho que tem algumas questões. Uma, somos seres muito precários. O ser humano é um ser muito violento, né? A gente tem uma violência pessoal, como raça, como espécie, muito grande. Isso nos atrapalha muito, inclusive para isso, para aprender. Porque na nossa violência, a nossa mente explode. Aprender é frustrante, a gente rejeita, a gente tem necessidades de se opor e de desqualificar, seja lá o que vem. A gente é tomado, às vezes, por emoções, isso não deixa a gente sequer ouvir. Então, assim, essas nossas precariedades, elas têm um custo muito alto para a nossa aprendizagem, e para nossa, como é que eu vou dizer? Para nossa condição de desenvolvimento enquanto espécie, né? Tanto que a humanidade ela faz em ciclos, né? E de tempos em tempos aparece uma guerra mega, porque guerras pequenas acontecem o tempo inteiro na esquina de casa, no condomínio, nos WhatsApps de condomínios ou de escolas. Isso é uma coisa recorrente, não precisa muito para ter uma guerra. Então, assim, a gente tem esse aspecto. Isso faz com que a gente possa aprender pouco, muito pouco. As crianças, elas vêm sedentas de aprendizagem, tanto que se você observar uma criança pequena, ela parece uma esponja. Ela está o tempo inteiro curiosa, o tempo inteiro te perguntando o que é isso, por que é isso, olha isso lá.
E ela tem a atenção aberta para tudo. Mas o que somos os adultos? Vai se arrumar, põe a roupa porque nós temos que sair. Agora é hora de comer. Agora é não sei o quê. Ou então bota um celular na frente da criança para ela comer tudo quietinha, para ela não prestar atenção no que ela está comendo, porque senão ela vai conversar, senão vai demorar, e aí tem o tempo rápido, porque só tem um tempo X de almoço, e aí ela vai para a escola, e aí ela vai ter que ter uma profissão, e para ela ter uma profissão, ela precisa ter aprendizagem, para ela ter aprendizagem, ela precisa do conteúdo. Então, o nosso sistema humano, ele é muito voltado para atender às nossas angústias. Porque tudo isso é angústia. É angústia de que tem que ser, ou de como deveria ser, ou do como eu gostaria que fosse, e muito distante do que é, do aqui e agora, do que está acontecendo. Então, eu já vi pessoas com uma criança entrando na pré-escola, e uma mãe colocando uma criança 2 anos antes, porque era uma criança muito inteligente, da idade que seria adequada para ela entrar naquele grau de aprendizagem, porque isso ia fazer ela terminar o 3º colegial com 15 anos. E aí ela já ia prestar vestibular. Ela ia ter muito mais oportunidade na vida. Só que ela era uma menininha, pequenininha, de tamanho, de idade, mas ela tinha a infelicidade de ter o cognitivo dela muito desenvolvido e, portanto, ficou muito difícil para a escola negar, muito tentador, e atendia essas necessidades, essas angústias. Então, nós, seres humanos, nós, adultos, a gente é a coisa do presente, do futuro e do passado. A gente fica com o olho lá na frente. O que vai acontecer? Como vai ser? Eu preciso me preparar, eu tenho que fazer tal coisa, tem que ser de tal jeito. E a gente joga isso para as crianças com um peso tremendo e perde de vista que a aprendizagem é um processo individual, ele é único. Então, assim, eu não acredito que vai mudar o sistema. Eu, hoje em dia, já não tenho muito mais essa ilusão. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, @escuta_na_praca, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Natália Menezes, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, Maria Carolina Figueiredo, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Quem nos segue no Instagram já viu a grande festa que está sendo receber tanta gente nova pertinho de nós. Você, que está procurando uma forma de se aproximar mais da teoria psicanalítica, conhece o Enlace? O Enlace é um espaço de Piracicaba que oferece cursos de especialização para profissionais da área da saúde, principalmente da área psi, que estejam interessados em aprofundar seus estudos em psicanálise de forma ética. São oferecidos 3 cursos online de 2 anos de duração, reconhecidos pelo MEC. O curso de Fundamentos Psicanalíticos, com o objetivo de estudar a teoria e a técnica dos principais autores da psicanálise. O curso Constituição do Sujeito e Intervenções, que tem a proposta de estudar a constituição da mente em um módulo teórico e um prático, com a experiência rica da observação de bebês pelo método Starbeak. E o curso de especialização em psicanálise da criança e do adolescente, que articula estreitamente teoria e clínica a partir de aulas teóricas, estudos de caso e atendimentos clínicos supervisionados. A gente sabe o quanto é importante que o nosso contato com a teoria seja cuidadoso, e é isso que a equipe do Enlace proporciona. Acessem o site www.enlacepiracicaba.com.br para ter mais informações sobre os cursos e os projetos em andamento e para se encantar, assim como nós nos encantamos, com a generosidade da biblioteca online que eles disponibilizaram. Sério, gente, tem muita, mas muita coisa interessante por lá. Para mais informações, vocês podem também entrar em contato pelo Instagram, @enlace_cursos. Bons estudos! Na época que eu estava na faculdade, estavam fazendo umas experiências na Inglaterra e não deram certo.
tinha uma escola, se eu não estou enganada, ela chamava Walden Two, eu acho que era isso. Tinha duas escolas, uma que tinha uma vertente mais comportamental e outra que tinha uma vertente mais existencial humanista, né? Não era nem psicanalítica, era existencial humanista. Nessa escola, a ideia era que a escola oferecia as aulas, então tinha alguém dando aula de música com música aqui, o outro com pintura, o outro ali com artes, e as crianças iam escolher o que iam fazer. Se não quisesse fazer nada, não faziam nada. Poderiam ficar, na verdade, iam dispor do seu tempo conforme o seu desejo, mas com as coisas ali disponíveis para que elas pudessem acessar caso tivessem o desejo. Qual que é a nossa fantasia? Elas vão escolher e vão fazer as coisas que gostam. E fazendo as coisas que gostam, vão dar uma direção apaixonante para a vida delas. Só que não foi isso que aconteceu. O índice de suicídio dessa escola foi altíssimo, porque havia uma precariedade do ponto de vista da autogestão, do tempo, dos interesses, e aí as crianças ficavam perdidas, muito perdidas. Eu acho que não é diferente do que acontece hoje, quando alguns adultos chegam e falam assim, meu filho vai escolher a roupa que ele vai pôr, ele vai escolher a comida que ele quer, ele vai decidir se a gente vai sair ou se a gente não vai sair, é ele que decide. Aí bota para uma criança de 2 anos assim, você quer pôr a roupa ou você não quer pôr a roupa? Qual roupa você quer pôr? A criança se vê diante de um universo de possibilidades e aquela angústia, que é do adulto, né? Que roupa eu vou pôr? Se eu puser essa roupa, vai sujar, vai rasgar, essa é nova, essa é mais bonita, essa ela vai passar frio, sei lá, né? As angústias de uma escolha, sejam quais forem, jogadas para uma mente ainda não em condições, ela potencializa a angústia. Por quê? Se já é angustiante a gente tomar decisão quando a gente está assentado e tem noção de onde e com o que a gente está lidando para poder fazer uma introspecção e tomar decisões, imagina decisões tomadas por alguém que não tem nem essa condição. Então, são questões muito complexas, porque da mesma maneira que a gente pode estimular essa aprendizagem espontânea, é preciso que haja alguém que dê um contorno, que ajude, de alguma maneira, a organizar, porque senão a coisa se perde. Então, uma coisa é, vamos explorar, mas olha, existe tempo, existe espaço, existe realidade. Essa composição, ela é muito favorável para a aprendizagem, mas ela é muito difícil de ser realizada. Estava aqui pensando um monte de outras coisas. Na verdade, estou com vontade de falar 2 coisas. A primeira é que teve em algum momento em que eu fiquei muito emocionada, Adriana, porque eu acho que até a Rô falar de um episódio nosso dá indício de que talvez eu não seja só comigo. Eu tenho o sentimento de que isso que você falou, de a gente poder ser penetrado e a coisa começar a se multiplicar e vir um monte de pensamentos, um monte de coisas, e a gente se sentir fértil, acontece muito aqui no podcast. Sabe? Isso é uma coisa que me emociona muito. Eu acho que estava acontecendo isso agora, em tempo real, na verdade. Mas fiquei pensando, assim, que tanto que eu já senti isso. E que eu acho que é um espaço de transformação. Isso me emociona muito, sabe? Eu também senti. E isso era uma coisa que eu queria... Acho que eu queria mais pontuar isso do que qualquer outra coisa. A outra coisa que ficou passando aqui pela minha cabeça é que esse é um lugar difícil, é quase achar um lugar ótimo, né, entre o quanto de contorno a gente dá e o quanto a gente deixa que o outro pinte as árvores da cor que quiser pintar também, e que me dá uma angústia. Eu descobri recentemente um adjetivo novo, que chama laudado, sabe? Que é assim que estão chamando as crianças com laudo nas escolas, né? E que, por um lado, eu acho que isso não é de todo ruim, eu acho que ter, sim, avaliações responsáveis que chegam nas escolas, dar espaço para essas escolas darem um cuidado específico para pessoas que precisam de cuidados específicos. Acho que tem toda essa questão aí também. Mas é muita gente laudada. E toda hora vem, quero um laudo, quero laudo, quero laudo, quero laudo, né? E isso vai gerando um desconforto. E aí, ontem estava no aniversário da minha sobrinha. E aí a mãe dela estava contando, né, da filha mais velha, ela tem 5 anos, e que ela tem 2 laudados na sala dela. E isso me perturba muito, chamar a pessoa de laudada, sabe? Um trem que eu nem sei por que é nesse nível, mas me incomoda muito. Mas ela estava contando, né, e que aí tinha um terceiro, que não é laudado,
que chegou e virou e falou assim, você não pode brigar comigo, porque eu sou autista também. E aí que a menininha, né, minha sobrinha virou e falou assim, é nada, autista é aquele ali, ó, você não é igual você não é autista, a gente pode brigar sim. Coisa do tipo, sabe? E por um lado achei divertidíssimo, mas voltou de novo essa coisa, né, da criança laudada, e parece que fica uma sombra essa coisa do laudo, que fica perturbando. Mas são variações, essas coisas não são novas, elas são antigas, elas vão mudando a roupagem. Quando eu me formei, era disfunção cerebral mínima, era DCM. Todo mundo tinha disfunção cerebral mínima. Disfunção cerebral mínima era aquela criança que dá trabalho, que não aprende, que faz bagunça, distraída, entrava no saco de gato de disfunção cerebral mínima. Depois mudou para hiperativo. Aí eram os hiperativos. Depois mudou para os TDAHs e autistas. O que é isso que você está trazendo, Carol? É a questão, é a necessidade de dar um nome. A gente, e essa história, eu penso que ela também é complexa. Por quê? O que é dar um nome? Eu posso dar um nome, fazer um laudo e dizer, tem autismo, é esquizofrênico, é bipolar, né? Ok, eu dou um nome, e o que significa esse nome? Normalmente ele vai significar, vai tomar tal remédio, vai estudar ou não vai estudar, vai casar ou não vai casar, vai ter autonomia ou não vai ter autonomia, então, ou eu vou permitir que a pessoa seja interditado ou não seja interditado juridicamente para tomar suas decisões. O laudo, ele na verdade, de fato, ele atende, é quase como se fizesse um resumo, batesse um carimbo e transformasse as pessoas em boneco tipo Pinóquio, como se fosse todo mundo igualzinho, né? Laudado autismo, é todo mundo igual. Não é, né? Talvez a tua sobrinha esteja falando exatamente isso. Você tem o mesmo laudo. Ok, só que você não tem nada a ver com aquele lá. Então, né, na minha opinião, nem é a mesma coisa. Sábia. Ela é sábia. Porque ela é mesmo. Ela solta cada coisa. Na verdade, cada um é um, né? E o que vai acontecer? E por que a gente faz um laudo? Porque é econômico em termos de tempo. Faz uns testes, faz uma avaliação, dá um nome, dá uma direção, entra no mesmo ritmo e processo do que eu estava dizendo antes. Isso é anti-aprendizagem, isso é anti-desenvolvimento. O que vai favorecer uma situação de dificuldade? Se a gente excluir a preocupação com o laudo. Qual é a dificuldade e como é que você vai atender e favorecer e criar condições para que a pessoa possa lidar com essa dificuldade? Lidar com a dificuldade não é igual a não ter a dificuldade ou resolver a dificuldade. É encontrar maneiras de, tendo essa dificuldade, poder se desenvolver com ela. Não é sem ela, é com ela. Eu vi esses dias aquele menino não, ele é um homem, que ganhou um monte de medalha na natação, nas Paralimpíadas, que não tem os braços e as pernas, não lembro o nome dele, não sei se é Ricardinho. Ele ganhou um monte de medalhas. E eu achei super interessante, porque ele disse que, acho que ele queria, eu vi ele no Pedro Bial, e ele estava contando alguma coisa de que ele começou a fazer esporte na infância. Eu não sei se a mãe dele pôs ele para fazer natação, porque era o único que ela achava que dava, não peguei o começo da conversa. Mas ele falou que ele entrou para nadar, e a mãe dele falou, bate os braços e as pernas. Ele não tem braço. E ele começou. E ele falou, para mim, eu tinha braço e perna. E eu nadava como quem tem braço e perna. Eu nunca pensei, eu não tenho braço e perna e preciso nadar como quem não tem braço e perna, porque como é que eu... Não, ele nadava do jeito dele. Ele disse que ele começou a nadar com os braços que ele tinha, com as pernas que ele tinha, que na verdade eram toquinhos, muito precárias, só que ele foi especializando a maneira de mexer o tronco, a maneira de mexer a cabeça. Ele acho que é o atleta mais premiado do Brasil, se eu não estou enganada, acho que ele tem 27 medalhas, é uma coisa assim, absurda. Ele não tem braço e perna, e ele nada. Eu não sei se vocês já assistiram o que é a competição paralímpica de natação. É muito angustiante, porque se a gente entra na piscina com braço e perna e já tem muitas dificuldades, você vê aquelas pessoas se havendo com aquela situação, não como alguém que precisa de compensações, mas alguém que está lutando com o que tem, dando o melhor de si e aprendendo com o que tem. Se a gente pensar, quem de nós não tem deficiência? Eu fiz supervisão muito tempo com a Sônia Loureiro. A Sônia Loureiro, ela é uma docente, né, da Faculdade de Medicina, que fazia diagnóstico, psicodiagnóstico, orientava, e ela
sempre, isso é uma frase dela que todo mundo que passou por ela ouviu, ela falava assim, as minhas 2 mãos esquerdas, porque ela tinha muita dificuldade de coordenação motora, né? Então ela vivia falando das 2 mãos esquerdas dela, que era o jeito dela se referir a uma cabeça muito privilegiada, ela foi uma das primeiras psicólogas a ser docente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas ela tinha uma dificuldade motora. Quem não tem as suas deficiências, né? Eu tenho muitas deficiências para esporte, sempre foi um desastre. E quando eu atendo criança e eles vão jogar bola comigo, eles morrem de rir, porque no pé eu até sou boa, mas quando eles inventam de jogar vôlei, ou se eu tenho que destacar uma bola de papel, a minha bola de papel não vai na direção deles, vai para o outro lado, eu não consigo. Então, assim, cada um de nós, dependendo da situação, vai se haver com as suas deficiências. O ponto é lidar com elas. Lidar com elas não significa fazer de conta que não existe ou se sentir privilegiado porque existe. Lidar com elas é existindo e sendo eu, como é que eu faço? Como é que eu faço que realizo as coisas? Não é assim, querer é poder, porque querer também não é poder, isso é outra mentira. É bom você falar isso, Adriana, eu ia te perguntar isso, porque quando a gente vai falando de olhar para as necessidades, aí a gente ouve muitas pessoas falar, ai, que mimimi, porque na minha época não era assim. Essa dificuldade de ter a sensibilidade para que, primeiro, deficiência todo mundo tem. Segundo, deficiência é lidar com frustração. Lidar com frustração é o nosso dia a dia, arroz, feijão, para tudo, o tempo inteiro. Todo dia a gente vai se haver com uma deficiência que a gente tem. Porque ou é no banco, ou é no computador, ou é no atendimento do paciente, ou é para lidar com o tempo, ou é para fazer as compras, ou é para pentear o cabelo. Alguma deficiência a gente vai ter. Então, a gente vai ter que lidar com ela. A dificuldade é como fazer isso individualizado. Porque o ponto é esse, é individualizado, né? Hoje eu estava ouvindo uma pessoa contar que teve um problema de saúde que fez com que tivesse um problema de articulação, a perna não dobrava, e morava no sítio. E a mãe dela começou a fazer fisioterapia. A mãe dela não é fisioterapeuta, não tem a menor ideia de como é que é, mas começou a fazer um processo lá para colaborar. E ajudou ela, né, a poder ter os movimentos. Na ignorância. Mas não é a ignorância do ignorante, é a ignorância de alguém que observa um problema, olha para outra pessoa, observa os recursos que ela tem e o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos lidar com isso? Porque é a mesma questão no atendimento, na clínica, né? A gente vai lidar com cada um, é individualizado o atendimento clínico. Não tem jeito de você padronizar, eu sempre faço desse jeito, não tem essa. O que a gente faz sempre do mesmo jeito? A gente tem a mesma sala, a gente tem horário, a gente tem o honorário, e a gente tenta estabelecer que a gente vai ficar 50 minutos ali. E eu vou tentar me ligar no fato de que eu estou ali com uma função. E tentar ficar atenta o tempo inteiro, me voltar para aquela função para a qual eu estou ali disponível. Isso dá um trabalho desgraçado. Agora, o paciente não pode fazer o que ele quiser. É o lugar mais democrático que eu conheço, né? Tem um amigo meu que fala isso, que não tem lugar mais democrático do que uma sala de análise. O paciente pode falar o que ele quiser. Ele não pode fazer o que ele quiser. Por quê? Porque precisa de um continente. E a gente vai lidar com as dificuldades, no sentido de favorecer. Mas se a gente ficar num modelo assistencialista, de coitado, que judiação, também não vai colaborar com a pessoa. Porque não é isso que colabora. Também puxar e apertar demais, você tem que ir, vai. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que a mãe de um paciente queria levar o paciente para uma outra abordagem, mais diretiva, porque ia fazer a criança tomar vergonha na cara e estudar para as provas. Não adianta. Essa criança tinha feito uma anorexia. O que é uma anorexia? Eu não deixo entrar as coisas dentro de mim. Eu não quero. Aí você vai botar ela num lugar incisivo, autoritário, é um desastre. Então, a dificuldade nossa é exatamente pelo fato de que a gente vai regulando na experiência, né, a partir do contato com a outra pessoa. Agora, como é que você faz isso no atacado, numa escola? Não tem como fazer numa escola. Isso é possível fazer petit comité, né? No máximo num grupo pequeno. Mas numa escola, dentro do mundo que a gente vive, como as relações são organizadas, não tem fórmula mágica. Vai atender a uma coisa e vai faltar outra. Vai atender a outra e vai faltar aquela. E aí fica a angústia, né?
Então, se a gente ficar angustiado demais, a gente não faz nada. Então é isso, a gente não é onipotente, mas a gente também não é impotente. O ponto é, o que a gente pode fazer? Como a gente vai fazer? Como fazer alguma coisa mesmo sabendo que o ideal não é possível? Porque fica no ideal. O ideal não existe. Então. O ideal é uma invenção, gente. Se vocês pararem para pensar, a minha analista falava isso para mim, a doutora Ona. Ela falava assim, ideal é de ideia. Ideia é algo que só existe dentro da cabeça. Realidade nunca é ideal. Não existe uma realidade que seja ideal. Por quê? Porque ela saiu da cabeça. Toda realização, você vê na engenharia, você vê na medicina, você vê numa comida, né? Quem faz um prato de comida normalmente serve e fala assim, podia ter posto um pouquinho mais de sal. Se tivesse ficado um pouquinho... Por quê? Porque nunca vai ser ideal. Pode estar ótimo, maravilhoso, muito saudável, muito adequado, mas não vai ser o ideal, não vai ser perfeito. Não existe. Então a gente inventa o perfeito para ficar sonhando com algo, né? E ficar brigando com o que existe. Essa é uma encrenca, isso é parte da nossa destrutividade. Porque quando a gente sonha com o ideal, a gente desqualifica tudo que é real e transforma tudo que é real em menor ou menos, porque não é o que poderia, o que deveria. Então, essa faz parte da nossa guerra pessoal, interna, o tempo inteiro, porque essa busca pelo ideal, ela é assassina de qualquer nascimento. E ela, muitas vezes, atrapalha as pessoas a escreverem trabalhos, a fazerem o que tem que fazer. Muito da procrastinação, muitas vezes, tem a ver com isso, é o desejo da glória, né? Ou o desejo da perfeição, ou como que devia ser. Aí a pessoa não consegue entregar aquilo que fez, ou fazer. A gente tem um exemplo atual disso. Eu e a Carol, a gente estava conversando com você, Adriana, antes, contando da alegria de teu podcast, do trabalho, do custo de teu podcast, e que essa semana a gente tinha batido a nossa primeira meta. E assim... Inclusive, agradecemos muito a todos que colaboraram para a gente chegar nessa primeira meta. Mas eu nem falei disso com a Carol ainda, que a gente não teve a reunião ainda depois disso, mas eu imagino que a Carol já tenha pensado sobre isso também. Em muitos momentos a gente se queixava, né? Nossa, podia ter, né, mais apoiadores, nossa, podia pagar alguma outra coisa ali que a gente precisa, né? Podia, num sofrimento, assim, não, né? Tô usando. Não é que a gente só ficava sofrendo, a gente ficava nesse sofrimento de falar disso e faltava movimento, e faltava a gente pôr a cara, e faltava a gente falar. Pra gente é muito difícil. Eu falei, Carol, a gente vai fazer um vídeo, a gente não vai só postar no Instagram. Porque aí fica aparecendo também assim, as pessoas têm que ir lá ver. A gente está precisando. Então, a gente vai mandar nas nossas pessoas todas que a gente conhece no WhatsApp. E, de repente, a gente percebeu as pessoas chegando e apoiando. Mas isso é constante, né? E para tudo. Fazer, realizar é algo muito sofrido. E a gente tem dentro de nós, isso tem tudo a ver com aprender, né? A gente faz muitos abortos, porque a ideia vem. Só que é isso, é ideal, né? Então, ela vem. Como é que eu vou alcançar, me aproximar, realizar? Eu vou precisar de um processo. E às vezes o processo é esse: falar, perguntar, pedir, ir atrás, descobrir, dar a cara, errar, passar vergonha, fazer bobagem. Por isso eu conheço do Álvaro de Campos, né? Uhum. Não conheço ninguém que nunca tenha, né, que tenha tropeçado. Por quê? Porque esse é o processo. É passar vergonha, é tropeçar, é errar. É assim que se realiza qualquer coisa nessa vida. Mas olhando de longe, tem aspectos de dentro da gente que são terríveis. Eles falam assim, mas seria tão fácil se você, né, já tivesse. Olha lá, a fulana. Então, você não tem, você não consegue, você não... Imagina, o que vão falar? Isso é tão cruel que mesmo que, sei lá, a fulana tenha um dinheiro, nasceu muito rica, não precisa de dinheiro, né? A gente está falando da questão do dinheiro. E não é uma questão, a gente não é a fulana, sabe? Não adianta nada pensar isso, em nenhum nível, porque ainda que a realidade da outra pessoa, de fato, seja concretamente melhor do que a nossa. Carol, eu nem sei se é melhor. É uma coisa que eu também tenho observado na vida, que é assim, por exemplo, tem alguém que é muito rico, de família rica, herdou muito dinheiro. A gente pensa assim, nossa, ele tem, talvez ele tenha o dinheiro, mas ele não tem, muitas vezes, o processo. Às vezes é muito sofrido errar, dizer que não sabe, ter que aprender, para quem já recebe algumas coisas. Porque é isso, quem recebe vai ter que se apropriar daquilo que não sabe,
e perguntar. Como é que faz para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para cuidar do meu dinheiro? Normalmente as pessoas ficam perseguidas. Eu vou ficar pobre, eu vou perder tudo. E não sabe administrar. Aí arruma alguém. Esse alguém é o que sabe, é o que vai fazer para mim. E muitas vezes entra em fria. E não é raro. Até tem um livro com esse nome, né? Pai Rico, Filho Pobre. Por quê? Porque a questão não é ter, a questão é ser. Esse é o nó da história. E para ser, a gente vai viver, porque ninguém tem sem viver para ser. Como? Então, você tem que ser o que você é. E o que a gente é? Ué, não tenho, não sei. Quem que sabe? Como é que faz? Ensina. A gente é dependente, a gente precisa. Então, olha o paradoxo. Na hora que a gente precisa e na hora que a gente tem, acende um outro negócio, você não precisa não. Imagina. Que é a nossa arrogância. Por quê? Porque é doído perceber. Porque a hora que você começa a receber, você se vê, gente, como é bom receber. Mas se eu estou recebendo, eu não tenho. Quanto mais eu estou recebendo, mais significa o quanto me falta. Estar com alguém generoso é um grande problema. Normalmente, as pessoas não toleram alguém generoso e começam a descer o cacete. Por quê? A generosidade, ela coloca o outro em contato com o quanto que ela está recebendo e o quanto que ela não tem, o quanto falta para ela. As pessoas ficam desconfiadas com a generosidade, né? Fica desconfiado, fica invejoso, fica competitivo e fica destrutivo. As guerras muitas vezes têm a ver com isso. Então, essas questões, elas estão intrinsecamente conectadas com a questão da aprendizagem. Na minha opinião, uma análise, ela é muito importante, ela não é para todo mundo, não é todo mundo que dá conta de uma análise, e não é pela questão financeira, é pela condição de estar com outra pessoa e aguentar isso. Por exemplo, aguentar um silêncio. Você chegar numa análise, o que a gente escuta muito é isso. Tem vários familiares, né, vários conhecidos para quem a gente indica, e que voltam depois e falam assim, nossa, coisa horrorosa. Cheguei lá, não pude falar. Aí fiquei lá naquele silêncio. Não volto mais. Quer dizer, é lógico. Como é que vai partir da onde? Tudo bem, você até pode chegar lá e falar. Mas vai chegar uma hora que você vai se haver com... E agora? O que a gente faz? Se você não tolera isso, para poder... E agora? O que a gente faz? E começar a descobrir ali, quer dizer, tem que ter uma tolerância à frustração. Você não vai dar conta de lidar com as situações de aprendizagem, você vai ter uma restrição. E é uma restrição pessoal, então análise não é para todo mundo. Aprendizagem é algo que vai acontecer na medida em que a pessoa tiver uma maior tolerância à frustração. Porque é isso. E quando eu digo frustração, tem a ver muito com isso que a Roberta está dizendo. Quer dizer, poder receber, poder aproveitar, poder usufruir, poder não ficar tão perseguido, porque ativa os perseguidores. Quando uma pessoa está em silêncio numa situação analítica de início, o que ela fica pensando? Eu não sei fazer, eu sou um bosta, ou essa pessoa aí que não sabe fazer, ela é uma bosta. Aí, desculpa a palavra, hein? Se precisar... Nada. Você foi até generosa também. Porque os pensamentos vão para palavras piores. Então, assim, eu sou uma porcaria, eu não vou voltar mais lá. Imagina, ela vai ver que eu não sei. Ela vai saber, ela vai identificar a minha ignorância. Como é que a gente vai lidar com uma situação se não passar por aí? Eu tenho uma história do meu pai já é falecido, e eu acho que eu tenho uma característica de ter aprendido muito com as histórias que meus pais me contavam das dificuldades e das questões pessoais deles. Mas eles não me contavam como uma aprendizagem, eles contavam as histórias deles. Eu é que ficava tipo assim, não... O meu pai parou de estudar na 7ª série. A família dele era libanesa, e eles moravam numa cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, chamada Carmo do Rio Claro. E eles tinham uma lojinha, como todo bom libanês, né, que vendia de tudo, a lojinha ia muito bem, meu pai era o caçula, mandaram ele para São Paulo para ele estudar com 15 anos. 15? Não, ele era mais novo, ele devia ter 12, 13 anos. Mandaram ele para São Paulo para estudar. Chega ele, de Carmo do Rio Claro, nos anos 30, em São Paulo, quer dizer, não tinha telefone, não tinha condução, não tinha forma para morar numa pensão, e puseram ele para estudar no colégio mais caro da cidade, que era o Colégio São Luís. Meu pai tinha que ir de ônibus. Chegou na porta do Colégio São Luís, todo mundo de chofer, todo mundo de sapato. Meu pai tinha um sapato, uma troca de roupa e muita vergonha. Mas tinha dinheiro para pagar o colégio. Mas ele era de Carmo do Rio Claro. Ele disse que ele foi 3 dias na escola.
voltou pro Carmo. Falou assim, eu não vou ficar lá. Lá todo mundo sabe tudo, todo mundo tem tudo que eu não tenho, não gostei, nem quero voltar. Ele abandonou os estudos. Veja, ele foi para São Paulo para estudar na melhor escola que tinha na cidade. Provavelmente no Brasil, ou uma das melhores do Brasil. Mas ele não tolerou essa dor de tudo que faltava para ele. Na minha educação, ele dizia isso. Ele falava assim, dinheiro a gente perde, ensino não. Eu perdi o ensino. Então, veja que são coisas que envolvem lidar com dor, fazer luto. E aprender passa diretamente por isso. Como é difícil a gente pegar uma página em branco e escrever alguma coisa. Como é difícil a gente começar a estudar uma matéria que a gente não tem a menor ideia, uma língua. Como é difícil a gente não saber. E aí vem isso. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse nascido numa outra família. Ah, se eu tivesse começado mais cedo. Tudo isso é artimanha das nossas guerras internas. É um sem fim de condicionantes, na verdade, né? Estava aqui pensando que... Pensei em duas coisas toda hora, né? Nenhum momento é mais de... É só uma. Mas isso é sofrido, tem que escolher. Não dá para falar as duas ao mesmo tempo. Esse é um dos lutos que a gente faz todo dia, inteiro, toda hora. Mas essa é uma das coisas que eu estava pensando, inclusive, porque o que me veio aqui, invadiu, é que, na verdade, eu achei que o seu pai foi sensível, porque, no final das contas, mesmo tendo depois, né, dele não ter conseguido ficar lá, ele trouxe isso, né, ele atualizou isso, e falou disso de um lugar que eu achei sensível, né, assim, de reconhecer o que foi perdido ali. Isso invadiu a outra coisa que eu queria dizer, na verdade, que o sentimento que vai ficando é que, se fosse dizer, né, tentar definir o que é aprendizagem, é que é um exercício grande de humildade, né, de entrar em contato, né, com o que a gente tem de arrogante, de invejoso, de difícil, e também de precário, e assumir que tem, para ter espaço, tem que ter vazio, né, se a gente sabe tudo o que a gente vai aprender de novo. Então, é um exercício de humildade, e eu acho que de luto também, inclusive nesse sentido. Essa foi a coisa que me veio, assim, de que a gente faz abortos de ideias, tanto porque fazer é muito difícil, né, mas também porque não dá para fazer todas. E aí a gente surge ideias de coisa para falar, e não dá para dizer tudo, é impossível. E que isso é um trabalhão. Um trabalhão que eu estou tendo agora, inclusive, porque quem tem que puxar a caixa de Pandora sou eu. Nós já estamos quase 2 horas aqui conversando. Eu olhei já, em algum momento eu entrei no roteiro e falei, tá, não sou eu. Não sou eu, livre. Não tem que fazer aborto de nada. Porque é muito difícil interromper e tá tão legal, parece que tem tanta coisa. E aí parece que também é dentro de um lugar parecido, assim, de falar, não, peraí, então vamos começar a caminhar para o nosso final. Porque é isso, é a realidade, né? Então, a gente tem a realidade, ela existe. Eu posso até não querer vê-la, eu posso até fazer um estado psicótico e criar uma realidade na minha cabeça paralela, mas a realidade continuará existindo. Ela é muito mais forte do que a gente. Então, esses lutos, né, a capacidade de viver o luto, porque fazer, até é uma palavra que às vezes eu fico pensando, por que a gente fala de fazer o luto? Na verdade, é viver ele. É essa dor, né, da escolha, da perda, do que falta, do que não deu. Pra gente sentir, né, que pelo menos a gente faz alguma coisa. Ah, sou eu que faço o luto, não é ele que me faz. Gostei, Roberto. Bom, vamos fazer lutos ou viver lutos e ir para a caixa de Pandora, então. O que você tem para indicar para a gente, Adriana? O que eu tenho para indicar, acho que eu vou indicar o que o Freud falava, né? Observar. A gente precisa observar as coisas. E eu lembrei daquela música do Lenine, Paciência. Ou então aquela outra música do Almir Sater, ando devagar, porque já tive pressa, porque a gente precisa de tempo. Esses dias eu estava conversando com uma paciente e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Existe slow food e fast food, né? E existe, como é que chama? Quando a gente vai comer comida aquilo? Self-service. Self-service, e existe à la carte. Tudo que é self-service e fast food, cuidado.
Outra coisa que eu penso, né, a gente precisa ler poesia. Por que ler poesia é importante? Poesia é uma linguagem que ela fala para o coração. Ela é difícil. É muito difícil ler poesia. Ler poesia não é gostoso e agradável. É muito mais agradável ler um conto, porque o conto ele é fluido. A poesia, ela vai colocar a gente em contato com coisas que a gente às vezes nem tem acesso, né? Então, acho que ler poesia, escutar música, né? Música, eu acho que qualquer música que traga... Hoje em dia tem me perturbado muito as letras e as músicas brasileiras, atuais, que estão muito em moda, que tem a ver com funk, né? São letras, a batida é uma delícia, eu acho gostoso. A dança, eu sou incapaz. Mas as letras, né? São letras que eu fico pensando, o que entra pelo nosso ouvido vai alimentar nossa alma. O que tem entrado pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos? Eu acho que a gente tem que escolher o que vai ouvir, o que vai ler. Porque é isso que vai alimentar nossa alma e é o que vai nos favorecer a criatividade. Se eu me alimento de lixo, que tipo de criatividade, ou o que vai sair de dentro de mim, se não situações de descarrego? O livro, lembrei da Carla Medeiros, Tudo é Rio, que eu acho que é um livro muito bonito, que eu achei muito, me tocou muito. Tem um filme que eu acho interessante, eu não sei o quanto ele tem a ver com isso, eu acho até que tem, que é Sociedade da Torta de Maçã, de Batata. Você já viu esse filme? Eu não. É um filme que é uma moça que vai para uma outra cidadezinha, para uma ilha lá, que tem os nazistas, é um negócio assim, não é? Do Clube do Livro que eles têm. Sociedade da acho que eu já vi isso sim. Batata. Eu já vi. Esse é um filme que eu acho que ele é muito interessante. Inclusive, isso da poesia conversa bastante com as nossas indicações, sabe? O que você tem, Rô? Eu pensei em ler Manuel de Barros. Acho que essa indicação maior é essa. Mas tem isso, né? A poesia assusta, afasta. Então, eu tenho um clube de leitura que eu já falei aqui, com amigas da infância, que não são da área psi, cada uma é de uma área. Quando é indicação minha, elas sempre falam, ai meu Deus, lá vem a Roberta. Aí a última eu indiquei a Aline Bay, um livro da Aline Bay, que até a Carla Velode indicou aqui, da Pequena Coreografia do Adeus. Aí elas, a hora que eu abri o livro, eu falei, a Roberta indicou poesia, e não é poesia. Mas eu acho que ler poesia ajuda muito também. E para quem tem essa dificuldade, ontem eu vi o documentário que conta a história do Manuel de Barros, na Netflix. De uma delicadeza tão bonita, assim, eu ainda nem consegui terminar, mas vale a pena, porque ele nunca aceitou fazer entrevista gravada. Ele sempre fazia por escrito. E aí a pessoa que queria fazer com ele tentou por muito tempo. E ele falava, não, vamos responder, o que eu tenho de interessante eu vou te mandar nas palavras, né? Aí ele falou, uma hora ele cansou, a pessoa falou, tá bom, né, Manuel, esse é um sonho que não vou precisar, que eu posso deixar de viver. Aí ele falou, não, então vem pra cá que a gente vai fazer isso. Então, assim, é muito bonito, aí vale a pena assistir. Eu mandei semana passada um vídeo pra Carol, que eu assisti do Mia Couto, que é outra pessoa, assim, também... lindo o vídeo, assim, ele é inspirador. É um vídeo de uma palestra que ele vem dar para abertura de algum evento, eu já nem lembro mais qual é. Memória e Histórias, uma coisa assim. Ele vai falando disso, assim, acho que é Memórias e Histórias, né? Que a memória dele é péssima, mas que ele vai trazendo essa questão que o que é verdadeiro é a memória do que ele lembra ou do que ele inventa, do que ele viveu. E ele vai trazendo isso de um jeito muito bonito. A gente pode mandar depois esses vídeos para os nossos apoiadores do Catarse, que eles recebem newsletters, e aí a gente envia para eles. Pensei uma música, que é aquela Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, né, com o trailer, né, que é o trailer não, o clipe, né, clipe, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, que é a história aí da criação do Pinóquio. E agora eu lembrei, enquanto a gente ia conversando, de um livro que a Carol me indicou, ficou para mim, acho que como o melhor livro que eu já li até hoje. Eu indiquei no clube de leitura dessas minhas amigas, ele ganhou no ano como o melhor livro dentro do clube também, que é o Flores para Algernon, que é lindo, assim, é do Daniel Kiss. E conta a história de um menino que tinha uma deficiência intelectual e que ele passa por uma cirurgia, um procedimento de teste, né, para ficar inteligente. E a gente vai acompanhando esse processo de ele ficar
É inteligente, mas sem passar pelo processo. E a dor disso, né? Que não é uma inteligência, na verdade, é uma violência. Vale muito a pena a leitura. É um livro arrebatador. Pronto, muita coisa. E você? Posso fazer indicação psicanalítica? Claro. Pode. Porque vocês foram falando, eu fui me lembrando. Tem um livro do Bion, é o Second Touch. O Paulo Sandler traduziu como, no entanto, pensando melhor. E tem o Second Touch mesmo, que é a tradução mais antiga. Nesse livro, o Bion apresenta alguns trabalhos que ele já tinha escrito e faz comentários sobre esses trabalhos no final do livro, 10 anos depois. Então, ele apresenta o artigo que ele escreveu e depois ele vai comentando. Para ele fazer isso, ele numera os parágrafos, 1, 2, 3, de todos os artigos, e depois ele vai comentar no 1, no 4, e aí ele vai lá. Esses comentários são muito interessantes, eu recomendo, acho que vale a pena. E dentre os comentários que ele fala o seguinte: a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não vai conseguir estudar tudo que tem para estudar. Escolha bem o que você vai estudar. E ele fala, escolha os clássicos. Quais são os clássicos do Bion? 2 princípios do funcionamento mental do Freud, e ele vai falar dos mecanismos esquizoides da Melanie Klein, né? Ler esses textos não é ler uma vez, é ler e reler, e reler, e reler, como um filme que a gente vai vendo e vai transformando a gente a cada vez, porque a gente vai vendo a cada vez coisas que não tinha visto antes. Outra coisa que me ocorreu também é que faleceu recentemente, eu acho que deve ter uns 15 dias, o Antônio Sapienza. Não sei se vocês chegaram a conhecê-lo ou ouvir falar dele. Ele foi um psicanalista de São Paulo, uma pessoa muito diferenciada em termos de fazer exatamente isso. A psicanálise nele era viva. Ele era uma pessoa extremamente criativa e que deixava as pessoas muito livres, mas sem perder o contorno, né? E muito cuidadoso. Foi feito um livro com os trabalhos dele há uns anos atrás, que é esse aqui, ó, Reflexões Teórico-Clínicas em Psicanálise. Não é um livro fácil, porque é um livro, a escrita do Sapienza é toda também não saturada, né? Você vai sonhando ali, fazendo associações a partir do que ele está escrevendo. Então, esse eu acho que também é um livro muito interessante, são os trabalhos que foram compilados das palestras que ele fez. E os mitos, mitologia, é muito importante para a gente, ajuda muito a gente, porque a mitologia é a escrita da maneira de pensar, histórias inventadas que, na verdade, elas são universais, né? Você me fez lembrar, Adriana, de um podcast que eu ouvia muito, eu parei de ouvir, mas deu vontade de ouvir de novo, assim, que deve ter continuado, que chama Noites Gregas, que é um podcast de mitologia grega, né? Que é um historiador, e ele vai contando os mitos e contando versões dos mitos e como esses mitos foram se atualizando e sendo transmitidos, e é tão legal, porque tem a parte do contar a história, que é muito gostoso, né, muito gostoso de ouvir, e tem uma parte, assim, que traz isso para discussões contemporâneas, que traz isso para outras possibilidades de interpretação daquela história. É muito legal esse podcast. Vai ficar como uma indicação. Não tinha pensado nisso, mas ele me veio. Noites Gregas. Noites Gregas. Porque o mito, ele tem uma capacidade, igual a Bíblia. Você falou dos mitos gregos, né? Mas você pode pensar que a Bíblia são os mitos bíblicos. Você tem os mitos nórdicos, você tem o nosso folclore. Tudo isso é mito, e isso é universal, porque é algo da cultura popular, de observações populares a respeito do funcionamento humano, contado para os humanos de um jeito palatável. Sim, vira repertório. Eu pensei que a gente tem um episódio também, que é o Mítico na Psicanálise, com a Eliana Pádua. Sim. Tá legal também. Tá uma delícia aquele episódio, porque tá cheio de história, né? Eu gosto muito de ouvir histórias, tá cheio de história. E aí eu vou aproveitar o gancho, porque teve uma outra coisa que eu lembrei aqui, que nem estava nas coisas que eu queria indicar, mas que eu lembrei com a Rô falando do vídeo do Mia Couto, em que ele fala nesse vídeo uma frase que eu ouvi na análise, inclusive, mas que me marcou muito. E eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui. Ele fala assim que nós não precisamos de mais tempo, nós precisamos de um tempo que seja nosso. E acho que dá uma resumida boa nisso que a gente está falando. E acho que conversa um pouco com o que eu tinha pensado, porque eu gosto muito da Adélia Prado também,
E ela tem um trechinho, né, uma fala, né? É um poema, mas dentro das construções dela, em que ela escreve assim: minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. E isso é tão bonito, eu acho que tem tão tudo a ver com tudo isso que a gente está dizendo aqui, como uma coisa viabilizar a outra. Assim, são indicações que ficaram. E pensando no que a Adriana falou no episódio, eu acho que então talvez o aprendizado seria um estudo aprofundado dos sentimentos, né, do que a gente vai vivendo, né? E não é só o sentir, né? Mas é o sofrer o sentimento. Eu diria do ser, Roberta, porque na verdade os sentimentos até isso era uma coisa que eu ia falar ao longo na hora que a Carol falou, que agora eu lembrei. A questão os sentimentos, eles precisam ganhar um significado. E é isso que tem a ver com a aprendizagem. É dar significado, né, para as experiências do ser. E poder ser a pessoa que a gente vai se tornando à medida em que esses significados eles são vivos na gente. Então, essa é o tanto que você vê, isso não passa pelo cognitivo. A gente vai ter gente muito inteligente, que sabe muita coisa, e absolutamente ignorante para lidar com as questões da vida e do sentido e de significação. Que jeito bonito da gente poder encerrar. Muito bom, né? Adriana, muito obrigada muito por ter obrigada. vindo, por ter topado, por essa conversa, foi muito bom. Adorei a conversa, falei demais, né? Ainda bem que o áudio pode ser longo, então não tem tanto problema. Tá autorizadíssimo. A gente parou também, apesar da gente ter que ter esse limite, né, de encerrar, que é uma coisa super difícil pra gente, a gente parou também de ficar. Antes a gente deixava muito curto, agora a gente fala longo. Quem quiser vai lá ouvir, quem quiser partir no meio, era 50 depois. Minutos. Muito curto era 50 minutos. Agora tá dando o dobro. E qualquer coisa a pessoa põe 2 vezes lá na velocidade. Não põe não. É o antagônico de tudo que a gente falou. Mas foi uma delícia, eu realmente saboreei esse tempo, apreciei esse momento com vocês, foi me fazendo, eu me lembrei de coisas que eu não me lembrava, contei coisas que eu acho que eu nunca tinha contado, acho que, por exemplo, essas coisas do meu pai, acho que ninguém sabe, e a conversa fluiu, né? Eu penso que é uma delícia quando é assim, e isso fica gravado na memória da gente, não só na virtual, mas fica na memória do coração. Eu agradeço muito, foi muito bom. Coisa emocionante de ouvir. Obrigada a você. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio.